Olá a todos, meu nome é André, sou advogado especialista em direito da mineração e é um prazer ter aqui hoje comigo dois convidados muito ilustres para gravar um podcast. Dois grandes colegas, dois grandes amigos, engenheiros de Minas com vasta experiência que nós temos a honra de receber no canal direitominerário.com. Então você que está aí nos acompanhando, eu tenho certeza que hoje vai ser uma excelente oportunidade de verificar também a área da engenharia, né? De constatar como a engenharia é fundamental, evidentemente, para o direito da mineração. Eu costumo defender demais nos programas e nos meus canais de comunicação, em que tem que haver uma sinergia muito grande entre a assessoria jurídica e a assessoria técnica, seja qual for o lado em que você estiver posicionado dentro da área da mineração. Seja você um dono de uma empresa, seja você um proprietário de área que eventualmente seja afetado pela mineração, a importância dessas duas áreas estarem caminhando em conjunto é o que garante um sucesso melhor operacional, tanto sob o aspecto da indústria, quanto sob o aspecto daquele que de alguma forma é afetado pela mineração. Então, sem maiores delongas, eu gostaria de convidá-los, vocês que se interessam pelo assunto, a se inscreverem no canal, ativarem o sininho, para que vocês possam acompanhar os nossos conteúdos com frequência, tá ok? Pessoal, então vou diretamente apresentar os nossos convidados. Felipe Ciscato, engenheiro de Minas de grande experiência na área do setor mineral. Rodrigo Córdova, também engenheiro de Minas. Para que eu não tome o espaço deles, eu já vou transmitir a palavra para que eles mesmos se apresentem e falem um pouco dos seus currículos para que vocês os conheçam melhor. Vou começar então pela ordem alfabética. Felipe, por favor, se apresente para os nossos ouvintes e telespectadores. Bom, André, já falou meu nome, né? Sou Felipe Ciscato, sou engenheiro de Minas, engenheiro de segurança do trabalho. Sou egresso da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, junto com o Rodrigo. A gente se cruzou lá em 2001, eu entrei um pouco antes que ele, saí um pouco antes que o Rodrigo também. E aí a gente seguiu o caminho aí da profissional, fiquei um ano morando na Bahia, trabalhei com petróleo, depois o Rodrigo estava aqui em Santa Catarina, eu voltei para cá, me convidou para vir trabalhar aqui numa empresa de mineração de fluorita subterrânea. E depois disso a gente foi andando, arrumando os caminhos para ter uma empresa e partir para a consultoria. Enquanto a gente estava trabalhando ainda para o setor privado, nós vínhamos fazendo trabalhos poucos, e até que um dia o negócio engrenou e hoje a gente é sócio numa empresa de engenharia e presta serviço para todo o Brasil. Qual que é o nome dessa empresa, Felipe? CCM Engenharia. CCM Engenharia, perfeito. Bom, Rodrigo, o Felipe por favor. já falou grande parte aí. Então, eu sou o Rodrigo Córdova, engenheiro de Minas. Estamos aí há 20 anos no mercado, né, Felipe? 20 anos. E nosso foco principal sempre foi a jazida, né? Então, é muito importante. Até a gente fala, a CCM, a gente vai até o britador. A gente trabalha com processo, mas a gente trabalha toda a parte que envolve de avaliação de recursos, planejamento de lavra, pesquisa mineral. Meio ambiente. Meio ambiente também, a parte de segurança na mina. Então, isso a gente trabalha bastante, né? Então, já são 15 anos de operação, né, da nossa empresa e 20 de carreira, né? Então, sou profissional qualificado também para avaliação de reservas, né? Então, é o que dita muito o nosso trabalho hoje, né? Então, a gente pretende apresentar isso para contribuir aí no podcast. Maravilha, maravilha. De novo, né? Vamos deixar esse recado claro. É importante ser repetitivo em algumas coisas. A importância da sinergia da assessoria jurídica com a assessoria técnica. Para quê? Para que haja um devido aproveitamento do bem mineral, né? Não basta haver o minério, tem que verificar se o minério ele é economicamente viável, tecnicamente viável e ambientalmente viável. Essa tríplice viabilidade passa muito pela análise de uma boa assessoria técnica, né? Sob pena de, infelizmente, projetos, muitas vezes, acho que vocês vão poder contribuir muito por isso, projetos que são frustrados por uma avaliação equivocada de reserva, por uma avaliação equivocada dos aspectos ambientais, por uma avaliação equivocada também dos aspectos econômicos que norteiam a atividade. Então, eu vou começar já fazendo perguntas para vocês, vou começar pelo Rodrigo, depois pelo Felipe, vamos fazer esse bate-bola. Vai lá. Evidentemente, cada um, né? Sim, se sim. quiser um interromper o outro, isso daqui é uma conversa, um bate-papo. Sintam-se muito à vontade, tá? Rodrigo, então já que tu já fez a tua apresentação acerca da expertise de vocês, para aqueles que estão nos assistindo, né? O que é, na prática,
um planejamento de lavra e por que ele é tão importante para uma mineração? Bom, planejamento de lavra, eu vou tentar fazer um paralelo aqui para uma empresa, né? Tu tem uma empresa, tu traça tua estratégia ao longo dos anos, né? A tua fábrica, que seja. Planejamento de lavra é mais ou menos isso, né? Tu prever a condição do teu empreendimento ao longo dos anos, né? Então, o que a gente vê muito é que algumas empresas não têm a visão exata, né? Eles não sabem exatamente quando que o minério vai acabar, quando o minério vai continuar, para um lado, para o outro, né? Então, planejamento, o maior problema disso, tu consegue estabelecer e prever todos os elementos, quanto que tu vai ter de vida útil, toda a avaliação realmente que tu consegue ver quais são os ganhos futuros, né? E até para precificar ele, né? Então ele é muito importante para isso, né? Para tu ter uma consistência na arrecadação, né? E me diz uma coisa, tu consegues, não sei se existe alguma vedação nesse sentido contratual por tua parte, enfim, pela parte do Felipe, dar algum exemplo prático, né, de clientes em que você se deparou com essa situação, de como o planejamento de lavra exitoso redundou num bom aproveitamento do bem mineral? Pode citar, inclusive, empresas, se for o caso. Tenho sim. Um cliente uma vez me procurou porque estava precisando fazer uma avaliação de uma mudança de uma rede de alta tensão que passava no terreno, que alimentava uma cidade. Sorocaba até a cidade. O investimento era altíssimo, era caso de 60 milhões para trocar, para puxar toda a rede e sair. Aí cheguei lá e perguntei, por quê, né? Vamos olhar, porque tinha que avançar, a lavra precisa ir para a direção leste lá. Aí, assim, não tinha planejamento. Então, primeiro vamos ver o que vocês têm disponível até chegar nessa rede, né? Aí a gente foi fazer a avaliação, e era uma mina de agregados, né? Tinha só 60 anos até chegar lá, se tu aprofundasse a cava. Porque a cava era muito rasa e não tinha necessidade de aprofundar. Na cabeça deles, né? Aí eu evitei esse custo. Falei, cara, não precisamos mexer com isso. Porque vocês têm 60 anos de operação. Aí até precisarem. Então, eu acho que é um exemplo clássico. Eles estavam desesperados, contando que eles tinham 1 ano para poder fazer a movimentação, porque eles não quiseram fazer um layout diferente. Eles não tinham a visão, né? Então, por isso que o planejamento é muito importante. Ter a visão para frente, tu prever as coisas. E quantificar quanto que vai precisar fazer algumas tomadas de decisão. Seja comprar um terreno de um vizinho, arrendar ou até montar outro empreendimento. O planejamento é crucial para isso, né? E a gente tem exemplo prático até que nosso caminho, meu e o teu, se afunilou quando um cliente, por falta de planejamento, também chegou numa situação que chegou no limite da poligonal da ANM, da licença ambiental, não tinha mais para onde ir. Sim. Tentaram fazer ampliar a mina para uma zona de vegetação nativa, e quando tinha uma zona antropizada mais adiante, que seria melhor, e quando chegou quando o tempo bateu, já não tinha mais para onde frente de lavra, né? Então o planejamento também, além das questões específicas de mineração, técnicas específicas, né? Ela permite essa questão de ver adiante as questões que são afins e correlatas, como o meio ambiente, como a questão jurídica, né? Uma segurança para eles ali, uma consultoria jurídica para dizer o caminho melhor para evitar, para gerenciar os riscos jurídicos e ambientais também, tudo faz parte do planejamento de mina. Então é isso que a gente tenta vender como um pacote completo, essa sinergia que tem a questão de mineração específica, técnica nossa, do engenheiro de Minas, mas também tem esses assuntos que fazem essa região de sombreamento, de abrangência com a mineração. Perfeito. Já vou aproveitar, então já vou passar a bola para ti, Felipe. Já falou algumas questões, mas vamos agora direcionar um pouco para a grande maioria da mineração brasileira, né? Salvo engano, 95% da mineração a nível nacional, quando nós falamos desse percentual, nós estamos falando da pequena e média mineração, né? Não das grandes, das gigantes. Então, às vezes pode parecer um pouco fácil para aqueles que estão nos assistindo, que são de trabalho, enfim, executivos ou profissionais diversos de grandes mineradoras, falar de planejamento. Mas quais são os principais benefícios de um bom planejamento para a pequena e média mineração? São esses que muitas vezes acabam deixando de investir num bom planejamento, pensando exclusivamente no tempo presente, né? Fica à vontade. Sim, quando você faz parte de uma grande empresa,
as alternativas de sair de uma questão ambiental, de um gargalo ambiental ou jurídico, de falta de planejamento de mina, ou uma questão geomecânica, uma questão de teor. Empresas de agregados não tem teor, né? Mas a questão de falta de espaço, no pequeno empreendedor e no médio, ele sente muito mais, porque se tu parar uma frente de lavra, tu para a mina inteira, às vezes para o empreendimento inteiro, né? Uma grande empresa tem outras minas, tem outras frentes, tem outras alternativas, tem área de exploração, tem área que está... Tem fluxo de caixa. Tem fluxo de caixa, tem como manter exatamente uma questão, manter uma mina parada até se reorganizar para resolver aquele assunto. Uma empresa de pequeno e médio porte, ela perdeu o negócio, né? Sim. E aí os desdobramentos que tem uma falta de planejamento, de ter, por exemplo, coisas que eu vejo que o pequeno e o médio empreendedor não trabalham, que são de recurso liberado, reserva liberada, né? O recurso liberado. Eles, às vezes, chegam num ponto que tem uma questão ambiental para resolver, a frente de lavra chega naquele ponto e não tem para onde correr. Então, essa questão de ter alternativas para pensar num plano B, num plano C, caso aquela frente tenha alguma inviabilidade técnica ou econômica também, ou baixou a qualidade do material naquela frente, saber o que fazer nessas horas para não ficar com a produção parada. E, geralmente, as empresas de agregados, pequeno e médio, que estão atreladas a agregados, tem outras substâncias minerais todas aí, o Rodrigo pode falar mais nesse sentido. Tem corretivos, né? Mineradores também. Elas atendem muito o mercado das prefeituras municipais, né? Esse mercado que faz infraestrutura. Então, muitas vezes a estrada é feita por ali, a escola. Então, quando chega, tem toda uma cadeia que sofre, não é só o empreendedor, né? Toda uma cadeia depois disso que depende do minério de uso imediato na construção civil, bem como outros minérios que tem aí, que também são pequenos e médios produtores da maioria dos minérios produzidos no Brasil, né? Estou falando mais da nossa experiência aqui. Uhum. Tem toda uma cadeia produtiva que acaba sofrendo. Então, a importância de se ter, claro, primeiro a econômica, segurança do trabalho também, né? E depois tem essa questão aí que todo mundo acaba sofrendo com o gargalo de um pequeno ou médio produtor, que ele sente muito mais que um produtor grande, né? Sente muito mais que um produtor grande. Rodrigo, no nosso meio, que é um meio bastante restrito de profissionais realmente dedicados à área minerária, existe uma certa controvérsia acerca do momento desse planejamento, né? Ah, não, o planejamento ele já tem que ser feito antes do requerimento de pesquisa. Não, planejamento antes de requerimento de pesquisa é prematuro, porque ele pode se modificar demais durante o momento da pesquisa. Não, planejamento já muito definitivo no momento de pesquisa também é prematuro. A gente deve planejar de fato no momento em que há o requerimento de lavra, a apresentação do plano de aproveitamento econômico. Existe isso, realmente existe um momento mais adequado para se fazer o planejamento? Ele realmente deve ser anterior ao requerimento de pesquisa, durante a pesquisa, depois de um relatório final de pesquisa apresentado já para um requerimento de lavra? Ou ele perpassa todos esses momentos de um processo administrativo, muitas vezes moroso, dentro da Agência Nacional de Mineração? Em síntese, existe um melhor momento para a realização de um plano? Pergunta difícil até, porque é o famoso depende, né? Normalmente, o planejamento ele se transforma no conhecimento da tua jazida, né? Então, quando tu está no momento de exploração inicial, apenas fazendo a pesquisa, tu faz um planejamento de modo de garantir que seja viável a primeira parte, até para custear a próxima etapa de pesquisa. Às vezes tu viabiliza um pequeno trecho, uma primeira porção da jazida, né? Tipo, uma larva de 5 anos, para poder capitalizar dinheiro, trazer investidores, rodar o negócio para poder abrir uma campanha de pesquisa maior, né? Então, o planejamento ele é fluido e ele vai... o grau de detalhamento depende do tamanho do empreendimento que ele vai ter potencial a ser e a dificuldade também na questão de precisão, se eu preciso trabalhar com polimetálicos ou uma jazida mais com uma dificuldade geotécnica mais complicada ou geológica difícil, aí o planejamento é mais difícil, porque pode ter um momento que vai ficar sem minério, como o Felipe comentou na pergunta anterior. Então, aí eu preciso de um planejamento mais seguro. Agora, uma lavra mais com um certo horizonte mais controlado, tu pode deixar mais espaçado esse planejamento, né? Trabalhando mais no longo prazo e avançando. Então, assim, não tem momento ideal, mas tu tem que ser sempre pensando nele, e inclusive até no momento da pesquisa, porque eu já vi, a gente recebe às vezes muitos projetos que já gastaram milhões de reais em sondagem,
e a gente vai avaliar ali, sondou em lugares que a mina nunca vai chegar lá por questões econômicas. Era tão profundo que a cava não era viável chegar lá. Então foi gasto dinheiro à toa. Então, se tivesse feito um planejamento prévio, olhando um olhar financeiro, a gente conseguiria reduzir esse custo de sondagem, que tá bonito no papel, tá lá o minério, mas ele não é viável. Então não tem valor, né? No fim do dia não tem valor. É isso. Legal, e já meio que pega um gancho para a próxima, que qualquer um dos dois pode, e na verdade acho que aqui eu gostaria da contribuição dos dois, porque no final das contas é o que acaba acontecendo, né? Os erros. Né? Quais são os erros, então? Alguns vocês já mais ou menos apontaram de forma genérica, mas podem ser mais precisos agora. Os erros mais comuns que vocês observam dentro da área do planejamento é o quê? Realmente alocação de recursos à toa, uma falta de conhecimento sobre a legislação ambiental, ou tudo isso junto? Quais são os mais comuns? O que as pessoas, de forma geral, na experiência de vocês, o que vocês mais se deparam? Em relação ao pequeno e médio produtor, eu acho que é subestimar a capacidade que o planejamento pode trazer de retorno para a empresa. Às vezes, com frequência, a gente tem muito pessoa que trabalha com conhecimento empírico, né? Certo. Claro que conhecimento empírico é conhecimento, a gente não está aqui para descartar. Só que muitas vezes chega numa fronteira que tem que ter um conhecimento técnico daquele local ali, e técnico que eu digo de mineração ambiental e jurídico. Porque senão, como a gente falou, para não ficar redundante, vai acabar atravancando em algum lugar. Então sempre tem que ter esse link entre essas ciências para poder ter essa questão. Para pequenos e médios, normalmente que não tem o próprio dono acabou sendo prático, ou encarregado, não tem um staff grande de engenharia. Porque a mina parece lógica, né? A lava parece lógica. E às vezes o pessoal subestima o planejamento. Então é uma coisa que até a gente brinca bastante, que planejamento a gente não vende. Porque o cara tem que vir com a dor. Que ele já tem que sentiu falta, preciso alguém me dizer, né, quanto que eu tenho. Então, ter essas respostas para ele. Porque numa mina que está operando e o cara com uma frente, né, e é muito comum isso, uma frente basta, tudo. Realmente o planejamento ele vai fazer uma diferença mais para frente precificar, outras coisas. Mas pro dia a dia ele não vai sentir. Então eu gosto de fazer que nem um paralelo, que nem fazer check-up, né? Tu pode viver sem fazer check-up, né? Uma hora vai pagar esse preço. O planejamento é a mesma coisa. Se tu pode seguir, mas uma hora tu vai sentir uma dor muito grande. Aí a gente entra. Porque é difícil vender, até é intangível, né? O conhecimento é intangível. Sim. Eu acho que os 90% que chegam a nós é questão de emergência, né? Questões que na parte pequena e médio, produtor é questão emergencial. Quando já tem alguma demanda jurídica, alguma demanda ambiental, alguma demanda da ANM para atender, alguma explicação para dar para algum órgão fiscalizador ou deliberador. Geralmente, nessas empresas, o planejamento está vindo atrás da necessidade, não antes, assim. A necessidade que gera o planejamento e não o planejamento que acaba com a necessidade. E um adendo também, às vezes o planejamento pode ser nocivo também, André. Aí eu vou puxando pro direito. Eu já vi várias vezes, né? O cara é contratado por uma empresa para fazer planejamento, a empresa vai lá e devolve o planejamento. Só que ela não avaliou APP, não avaliou direito mineral mesmo, tá? Uma área de pesquisa que estava, um dos processos era uma pesquisa, e o cara desenhou para lavrar ali, né? Reserva legal, o pessoal não observa. A gente já pegou muito isso, que o cara chega desesperado porque tá com uma ação agora, porque justamente o planejamento que a frente lava estava entrando numa área que não era possível. Então, isso é a premissa básica para a gente, que já tem mais experiência, é isso, né? Avaliar todos como é que se fala? As questões afins e relatos que estão ali intrínsecas, né? Os aspectos técnicos e, de certa forma, regulatórios da atividade. Isso. Certo. E agora, então vamos passar, porque um dos objetivos do nosso programa, do podcast, do canal, é tentar fazer a modificação dessa mentalidade, né? Sair do apagar incêndio para evitar que o incêndio ocorra, porque no final das contas ele normalmente é um custo menor, né? O custo da prevenção. De que forma o planejamento, Rodrigo, ele contribui, por exemplo, a aumentar a vida útil de uma jazida e reduzir perdas de minério? Bom, primeiro
começo, meio e fim. Tu saber exatamente aonde você vai iniciar, onde você vai botar a sua rampa, se diminuir seu custo, o seu DMT, né? E a partir dali a gente desenvolver a Lavra. Então isso acaba reduzindo o custo no curto e no médio e acaba prevendo, né? E tu consegue definir as ações para poder chegar até o fim. E a outra é realmente conseguir precificar, que eu acho que é o mais importante, né? Precificar o valor da jazida, né? Então, a partir daí que a gente tem o planejamento completo, a gente tem exatamente o que pode ser extraído daquela região, né? Economicamente, né? E também eu acho que a gente vê uma demanda dos órgãos licenciadores hoje, tipo a ANM, o IMA, uma questão técnica mais executiva, assim, não é mais subjetiva de indicar o que vai ser feito, mas sim colocar como vai ser feito de uma forma mais no detalhe. E isso daí também já é uma forma de que o empreendedor já antes de ter essa necessidade gerada por uma operação que já foi acontecendo tacitamente, cria necessidade de ter um planejamento antes. E para o empreendedor também é bom, porque tem alguém para cobrar, né? Olha, eu estou executando aqui o teu plano de lavra, mas está dando problema. Se não, se for assim de uma forma mais genérica, né, aí não tem muito para onde ter um lastro técnico vai cobrar de quem. Quem é que é? Embora toda empresa tenha um responsável técnico, às vezes, com frequência, esses empreendedores seguem uma questão mais intuitiva de operação de lavra. Também existe uma questão legal que o empreendedor ele tem uma licença de operação, ele tem uma obrigação legal de fazer uma lavra bem aproveitada, porque aquele bem mineral ele não é do empreendedor, ele é da União. Sim. Então existe uma necessidade dele também fazer uma lavra que seja bem sustentável, do ponto de vista de não ser depredatória, de não ser sem técnica, sem nada, de ser mais observar as questões, todas as questões que tangem esse assunto. Então o empreendedor também tem essa obrigação de seguir além das questões técnicas, essa questão de ser uma lavra, entender que aquilo ali é uma licença que o governo está dando para ele poder operar e tem que ser de uma forma responsável. O nome concessão não é à toa. Exatamente. Pessoal, e eu queria partir para um assunto bem interessante, assim, né? Nós conversávamos sobre isso há algum tempo atrás. A gente sabe que, de forma geral, os minérios eles oscilam muito o preço, com exceção de agregados da construção civil, que normalmente o mercado interno é que regula o preço. As demais commodities minerárias, de forma geral, eles têm uma regulação pelo mercado externo, certo? E conversávamos a questão de uns meses atrás acerca do momento que grande parte dos empreendimentos mineiros quebram, né? Principalmente agora também falando para as companhias júnior, né? Que a gente fala que talvez a gente possa enquadrar ali com uma média mineração, que é no momento da implantação do empreendimento, né? No momento da implantação, da planta, né? Queria que vocês falassem um pouco disso e de que forma que o planejamento mitiga esse momento de quebra, porque eu acho que isso pode interessar muitos dos que estão nos ouvindo ou nos vendo agora. Nessa fase é uma fase bem complicada de toda, é o Vale da Morte que a gente fala, né? Que é a fase quando a empresa Júnior conseguiu arrecadar bastante investidores, né? Para terminar de cubar a sua jazida, então fazer um planejamento já prévio para fazer a reserva, quantificar ela, ó, nós temos um plano aqui para 20 anos para trabalhar, né? E quando começa a primeira produção, onde já começa a ser uma geração de caixa, né? E aí é o momento que as coisas que normalmente acontece, não é feita uma escala piloto adequada, não já se coloca em marcha por pressões de investidor também, para que o processo já consiga funcionar, né? Daí perde recuperação, né? A recuperação é quando tu tira um minério, tu espera tirar, vamos dar um exemplo, 100 toneladas de minério, só que ele acaba só virando produto mesmo 80, então tu perdeu 20%, né? Que não é o ideal, isso vai gerar um custo, então há uma corrida, às vezes, de acionistas que acham que esse processo não vai dar certo e há uma saída, um escape de ações, né? As ações caem, a empresa pode até fechar e muitas vezes acontece ela fecha, né? Então é importante, a primeira regra é fazer um planejamento à prova de falha, que não tenha dúvida. Então entrar numa área mais densamente amostrada, com bons teores, e mesmo que esteja mais afastado, não brincar em serviço e ter uma boa análise de planta piloto e ter certeza de que esperar e fazer todos os ensaios, é muito importante isso, todos os ensaios possíveis
para que a planta realmente entregue o que foi planejado, né? Ou pelo menos se espera um ramp-up que existe, né? A planta vai iniciar, vai startar, ela vai ter um aprendizado, a própria equipe vai ter que saber lidar com o minério. Então, esse comissionamento ele tem que ser bem por etapas. Então, o ideal é planejar bem essas etapas, não prometer mundos e fundos que vai sair. Eu já vi muito isso no Brasil, então é como chega já promete que vai... A produção é para atingir, sei lá, 5 milhões ano e no primeiro ano já é 5 milhões. Falei, não tem como, né? Vamos começar com 500, vamos 1.000, vamos 1 milhão, vamos subindo, né? Então, eu acho que esse é o segredo, é não ser muito otimista e trabalhar mesmo com a realidade dos fatos. Zelo, Isso. Vocês que estão nos vendo, pode ser que alguns dos termos que a gente esteja usando aqui não seja da compreensão de todos, mas nós temos inúmeros vídeos no canal que explicam conceitos mais básicos acerca de mineração, para você que eventualmente esteja no vendo e não esteja compreendendo algum dos termos que a gente usa, tá bom, pessoal? E também, sempre a possibilidade de vocês, no chat ou no próprio vídeo, deixarem as suas dúvidas, depois os nossos engenheiros ou eu mesmo podemos fazer as respostas para vocês. Já Okay? peço desculpas também de antemão também, não, mas a gente responde aí se tiver. Sem dúvida, fica tudo certo, porque de forma geral, nossos telespectadores são do ramo. Sim. Mas pode sempre haver um ou outro claro. Que não seja, ou que seja iniciante, que queira começar, que esteja aprendendo, que pode se perder um pouquinho. Daí é só fazer a pergunta no chat que a gente responde, não tem problema nenhum. Então, gente, vamos lá. Quando o minerador deve, então, já mais ou menos respondeu essa pergunta, mas de qualquer forma vamos tentar buscar um outro enfoque. Quando que o minerador ele deve investir e até que ponto ele deve investir em tecnologias, né? Porque hoje em dia a gente tem... Bom, hoje mesmo com a inteligência artificial parece que a gente está vivendo um mundo novo, né? Investir em tecnologias que tornem ou que favoreçam esse planejamento mais acessível para essas pequenas e médias mineradoras, né? Porque não é a gente tem que isso vocês podem fazer uma breve explicação, porque tem o CAPEX, né? Que é todo o custo de implantação do empreendimento, e tem o OPEX, que aí é o custo operacional já da mina em funcionamento. Em que momento que essas tecnologias, né, desde o início ali do requerimento de pesquisa, durante a pesquisa, vocês indicariam, não, ó, que é um momento adequado que realmente a gente precisa de um aparato tecnológico melhor para nos auxiliar nas nossas tomadas de decisão? Bom, eu? Pode querer. Então, mineração ela é tradicional na sua essência. E uma coisa que a gente já tem numa mineradora é a incerteza geológica. Então, a gente já trabalha com incerteza já na fonte. Então, eu gosto de trabalhar assim, a robustez, né? O quão robusto é, o quanto aceita o minério, né? Se é uma lavra muito difícil, os processos tradicionais são melhores. Quando começa a ficar mais fácil, né? Tu já está dominando, aí tu consegue implementar novas tecnologias para ganhar custo, né? Mas é evolucional. Tem que ter estágios. Tem que ser, primeiro faz o arroz com feijão, né? Que todo mundo conhece. E aí vai melhorando, né? Seja melhorando os sistemas explosivos, métodos de perfuração. Mas começa com o tradicional que tu já conhece ou que tu consegue mais fácil profissional. Porque é muito comum ter o canto do cisne, é muito comum, eu vejo muito isso, assim, parece lá uma tecnologia chinesa lá que vai identificar o minério na esteira, que não vai precisar beneficiar. Não, é um negócio que precisa de calibração, tem variedade, tem que conhecer o minério, então não dá para montar o teu projeto em cima de uma tecnologia que vai ser implementada. Então, a tecnologia serve para melhorar, e não para resolver um problema que senão não vai... Se o problema já não... A mina já tem um problema tecnológico, ela já não é viável na essência. Aí você tem que buscar outra forma de trabalhar. Não vai ser um produto. Tem que ser aos poucos. Tem que fazer... ela tem que ser viável dos métodos tradicionais e aí vai crescendo e vai ganhando corpo com outras tecnologias para melhorar o custo, né? Melhorar a margem, né? Ô Felipe, te fazer uma pergunta mais filosófica agora aqui, que o pessoal gosta. E? O pessoal gosta aqui no nosso programa. A IA vai nos substituir? Não. A IA vai substituir pessoas que não trabalham com IA, porque ela está aí no mercado e a gente está se atualizando muito nessa questão de IA. Então, meu ponto de vista, claro, né? Não vou ter essa
prepotência de achar que sou dono da verdade, mas eu acho que a IA é uma ferramenta que todo mundo vai ter que usar. Aprender a usar, ela vai democratizar algumas questões, como a programação de computadores, isso vai ficar mais viável e mais palatável para todo mundo fazer alguma questão mais específica daquele negócio ali, poder fazer algum ajuste, algum programa, alguma coisa bem específica do seu negócio. Mas substituir um profissional por inteiro, hoje a gente tem muita experiência, que a gente está trabalhando bastante com IA, a IA ela vai te responder. Ela não vai se preocupar muito com a questão de certeza. Ela vai te dar uma solução que às vezes não é uma solução errada. A gente pega muito isso, né? Então a gente tem que ter um filtro. Ainda não está no nível dela tomar uma decisão autônoma. Não sei se vai chegar nesse nível. No nosso negócio, como existe uma certa subjetividade geológica, que é uma questão que está sempre em dinâmica, né? Cada desmonte na mina é diferente. O Rodrigo trabalha muito com ouro, pode dizer, né? Um furo de sonda feito aqui não é tu espera um resultado a 10 metros, tem um resultado completamente diferente do que tu esperava. Aí pode envolver essas questões, mas uma interpretação geológica de um geólogo com experiência, um engenheiro de mina com experiência, segurança do trabalho, eu não vejo a IA entrando nessas questões. O que está no back-end aí, como a questão de programação de computadores, otimização de processos, gerência de recursos humanos, o profissional que não se atualizar com IA, o mercado tende a engolir. Eu acho que ela liberta mais do que substitui, na verdade. Exatamente. Eu acho que ela vai democratizar muito, já está democratizando muito acessos aí a tecnologias que estavam presas só em grandes mineradoras, né? Que tinham um CAPEX, né? Tinha um investimento grande para poder comprar softwares ou até equipe para poder desenvolver eles, né? E hoje, com a mensalidadezinha ali, você consegue já chegar a 90% do resultado deles, assim, então... eu acho que deu uma zerada no jogo, sabe? Então, se souber usar IA e discernimento, né? Acho que é o mais importante ter discernimento das coisas, do que ela vai te fazer ela trabalhar para você no que você quer. Então, você precisa saber. Acho que é mais importante isso. Hoje eu acho que o fazer já vai ser mais fácil, mas você precisa saber realmente para poder chegar no objetivo, né? Eu gostei demais de uma expressão que foi usada aqui. E isso eu queria essa definição de vocês dois, porque nós profissionais do direito, eu sei a resposta, mas principalmente agora para os meus colegas advogados, nós somos acusados de sermos muito subjetivos. Não, mas peraí, a lei não vale para todos? Né? Se ela é aplicada assim, nesse caso ela não tinha que ser aplicada exatamente dessa forma no outro? Não é bem assim, porque os casos concretos demandam uma aplicação às vezes diferente da norma. A norma é a mesma, mas o caso demanda uma aplicação diferenciada. Ou, às vezes, a aplicação num caso de uma norma que não é aplicada essa mesma norma aqui. O que é subjetividade geológica? Isso é legal. Pode ser um termo que tenha até um pouco de subjetividade nesse termo. Legal. Isso é muito bom. É subjetiva. A gente costuma brincar, dizer também, fazer essa analogia com a geologia, né? Que se tu perguntar para alguém que trabalha com geologia quanto que é 2 mais 2, a pessoa vai dizer algo entre 3 e 5. Né? Mas nunca é o 4. A questão é que também inexiste a possibilidade de comparar, porque o direito está trabalhando simplesmente com pessoas e interpretações, né? Perfeito. A gente consegue ter ferramentas para adensar um conhecimento e essa dúvida se torne cada vez mais imprecisa. A dúvida imprecisa, a certeza mais precisa, né? Perfeito. Então a gente tem ferramentas para essa subjetividade ficar mais... ao ponto de a gente conseguir modelar ela. Então, eu queria dizer que uma subjetividade geológica, ela existe até um determinado ponto que tu deixa ela existir. Depois tu pode pesquisar, usar ferramentas, usar outras questões para que isso deixe de ser subjetivo e seja de ser mais técnico, né? Mas isso depende muito, pelo que eu percebi, da resposta de vocês dois. Da interpretação dos dados que são fornecidos ou pela IA ou por qualquer outro tipo de programa, de um profissional experiente. Sim. Que, a partir da análise desses dados, consegue entregar, enfim, né, para o contratante, seja ele qual for, uma decisão mais assertiva a ser tomada no planejamento ou na própria execução da lavra ou da pesquisa, enfim. É isso, não é? Isso. Imagina, o modelo geológico, primeiro, minério, ninguém tá vendo, né? Isso. 90% do tempo ele tá embaixo da terra, então ninguém tem visão de raio-x. O que a gente faz? A gente faz, de novo, trazer sempre a analogia à medicina, faz umas biópsias, né? Vai lá e fura e avalia, né? Tem geofísica, que é o equivalente a um raio-x também, consegue ter noções,
mas é tudo interpretação. Então, a gente tem sempre essa questão da incerteza geológica, né? A subjetividade é mais, que eu falei, é a incerteza geológica. Isso. Aí cabe a gente trabalhar, e principalmente a jazida, o quão impacta essa incerteza. Às vezes a certeza não impacta tanto. Vai aumentar um pouco de relação estéreo-minério, vai tirar mais estéreo para chegar. Não tem problema se tiver uma variação, né? Alguns minérios não tem jeito. A gente tem mina subterrânea, por exemplo, que o cara precisa ter um investimento grande de fazer poço, rampa. A gente tem que ter certeza que o minério está lá, né? Naquele valor, e se a rocha vai permitir que você consiga extrair ela sem que tenha que gastar com suporte, né? Para não cair. Isso tudo. Então, essa a questão da incerteza, sabe? Depende muito do valor do empreendimento e capacidade que ele tem de aguentar alguns desaforos, né? Acho que isso é muito importante. Eu acho que o Rodrigo foi bem mais preciso na definição. Não seria uma subjetividade, seria uma incerteza. Incerteza. Ou seja, tem a possibilidade de ter certeza aí Perfeito. no processo. Não, mas eu acho isso ótimo que a gente está falando aqui, porque é impossível a gente fugir desse tema hoje em dia, da inteligência artificial, já que nós estamos agora falamos sobre tecnologia, né? Que é um caminho irreversível, a questão não é a existência ou não trabalhar ou não com a IA, e sim como se trabalhar com a IA, né? Como isso vai ocorrer, né? E para isso, sempre vai precisar do ser humano qualificado, experiente, que já passou por uma série de coisas. A IA, ao menos por enquanto, foi muito bem dito aqui, ela é responsiva, né? Ela parte de uma resposta de uma indagação. Ela não tem uma autonomia decisória se não houver o quê? Um ser humano que, de fato, a fomente adequadamente e vai extraindo dela, da base de dados que existe, né? Enfim, a melhor resposta possível para tomar uma decisão, ok? Então, gente, já indo para a parte final do nosso pod, as coisas passam muito rápido, ó, já quase 1 hora aqui de podcast. Muito bom, né? É uma delícia, né? Eu digo que isso daqui vicia, né? A gente vai conversando, ainda mais nós que somos apaixonados pelo setor, as coisas fluem muito legal. Então a pergunta é para vocês dois, né? Pode começar com o Rodrigo e finaliza com o Felipe. Rodrigo, se você pudesse deixar então apenas uma mensagem para o pequeno e médio minerador sobre o planejamento de lavra, qual seria ela? Eu tenho um jargão que eu sempre falo, que é o seguinte: planejamento não é trilho, é bússola. Então vai haver desvios. Não adianta a gente planejar e vai certeza que vai ao longo dos 20 anos de planejamento de longo prazo vai se acertar. Não. Mas tu sabe aonde você quer chegar. Então eu acho que esse é o grande segredo, assim. Ele é mutável, depende. Mas a questão é tu sempre tentar prever com base no teu cenário e vai prever nos próximos passos. Então, trata ele como uma bússola. Eu acho que é a grande mensagem que eu tenho para dar. A mensagem que eu daria é faça. Né? Se você é empreendedor, realiza o planejamento de lavra, que isso se não está no deserto sem bússola, é pior ainda. O retorno ele é inquestionável, ele sempre vem para quem tem uma mina planejada. Isso em termos de conhecimento, em termos de saber o que fazer quando vier alguma diversidade, em termos de segurança do teu negócio, saber quando que ele acaba. Eu já tenho clientes que não sabem quando o negócio acaba. Tem clientes que estão percebendo que o negócio está acabando agora e não tem mais área para minerar. Então, todas essas questões que permeiam a questão da indústria mineral, elas acabam com esse planejamento, ou tendem a ser diminuídas. O planejamento vai ter que ser revisitado com determinada frequência, mas com certeza essas dúvidas vão ser sanadas ou esclarecidas na medida do possível, mas entre não ter bússola e ter um norte, né, é melhor que tu tenha um norte. E mais um adendo, que eu não era por script, mas eu vou falar. Procurem profissionais que tenham experiência, tá? Porque, infelizmente, tem muitos aí que dizem que tem, que fazem planejamento e nem de perto Então, experiência em acompanhamento numa lavra, né? Então, alguns anos aí precisa ter nas costas para poder fazer um bom planejamento, tá? Eu acho que esse é o recado também, procurar bons profissionais também. Perfeito. Bom, gente, então, agradecer, né, ao Rodrigo e ao Felipe, profissionais de larga experiência que hoje brindam a gente aqui com a presença deles, já prestaram seus serviços para pequenas, médias e grandes mineradoras, eles são modestos, mas já prestaram serviços para empresas do calibre de Votorantim, Vale do Rio Doce, enfim, empresas de renome nacional e internacional, e vieram hoje aqui modestamente
bater esse papo aqui conosco. Eu tenho certeza que vai ser de grande valia para muitos profissionais, para os que estão iniciando e querem adquirir experiência, para aqueles que já têm experiência, mas puderam sanar algumas dúvidas. A gente sabe que o tempo é exíguo, poderíamos ficar aqui uma tarde inteira falando sobre mineração, uma tarde não, né? Dias falando acerca desse assunto, mas aqueles que tiverem alguma observação para fazer, alguma dúvida, algum questionamento, volto a dizer, façam no chat, depois a gente pode estar também passando para quem desejar os contatos deles, enfim. E agradecer a todos. Você que achou esse conteúdo interessante, novamente te peço, te inscreve no canal. Se achou também o conteúdo relevante para que ele seja compartilhado com o diretor da empresa, o RH, engenheiros, advogados, todos os profissionais que de alguma forma transitam pelo nosso meio, que é o meio minerário, por favor, não deixem de fazer isso, tá ok? Porque um dos principais problemas do nosso setor, eu acho que os meus colegas e amigos aqui vão concordar comigo, é que ele se comunica mal, né? Infelizmente a mineração se comunica mal. Agora está havendo uma mudança, né? Mas ainda se comunica muito mal justamente por essa falta de diálogo interdisciplinar entre os vários setores que de alguma forma interferem na atividade mineira, tá ok? Obrigado, Felipe. Obrigado, André. Obrigado, Rodrigo. Muito obrigado. Um grande abraço, minha gente, e até a próxima.